Beleza, pessoal? Olha, eu vou estar nesse vídeo aqui, ele vai demorar um pouquinho, cara, porque é o seguinte, eu vou estar explicando muitas coisas aqui e vai ser muito útil para aqueles montadores, pessoas que estão tendo um problema, que eles estão me pedindo aí. E outra, cara, às vezes tem coisa seguinte, né, mano? Que a pessoa acaba perdendo muito dinheiro, cara. Eu vou estar explicando para vocês aí. O seguinte, o que que acontece? Às vezes tem coisa que você acaba perdendo dinheiro, por quê? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, aí ela perde muito dinheiro, acaba perdendo muito dinheiro. Tem acontecido algo aí que as pessoas têm me falado, que é o seguinte, cara, que eles perderam dinheiro desnecessário, coisa, sabe, cara, que não tem nem sentido. Por quê? Justamente por causa disso aí, que eu vou estar comentando nesse vídeo. Teve um rapaz da semana passada que ele me ligou umas 2, 3 vezes atrás de uma peça, de uma caixa. Aí eu passei os valores para ele e depois ele acabou me ligando de novo. Perguntei se podia ajudar ele, acabei dando uma atenção para ele, a gente acabou conversando e ele acabou falando, né, que ele é mecânico e ele tá montando umas caixinhas, ele já monta um tempinho, né, mano, e ele tinha montado uma caixa, ele montou 3 vezes, a caixa deu problema. Por quê, cara? O que que acontece? Vocês vão entender quando eu falei de vergonha, às vezes as pessoas perdem muito dinheiro, vocês vão entender, conforme o decorrer do vídeo, vocês vão entender por quê. Aí, igual eu tinha comentado desse rapaz, é o seguinte, ele acabou, né, me falando que ele tava montando as peças e tava tendo uns problemas. Aí eu falei, cara, mas o que que tá acontecendo? Ele falou, eu já montei 3 vezes, cara, e roda uma semana ali, nenhum dá vazamento, tá? Aí eu queria comprar uma caixa sua, tá? Eu falei, cara, mas será que não é problema em algo que tá acontecendo? Aí eu perguntei que marca de reparo que você está usando, que reparo que é. Ele falou. Quando ele falou, eu já fiquei assim, porque esse reparo dessa empresa, eu não posso falar, você entendeu, mano? Porque tem muitas coisas que a gente não pode falar que acaba trazendo problema pra gente. Tá com problema nesse reparo já tem um tempo, eu tenho passado para eles, passei, eles ficaram de ver e eles não resolveram. Por que que a pessoa não resolve, pessoal? Depois no decorrer do vídeo eu vou explicar isso aí. Vou voltar lá no rapaz. Então é o seguinte, eu falei pra ele, cara, me traz essa caixa pra me dar uma olhada. Ele me trouxe a caixa pra olhar. Eu abri a caixa, olhei, a caixa tava tudo perfeito, montado, tudo certinho. Quando eu olhei, eu vi, sabe o que que acontece? O defeito era do reparo, não era da montagem. Aí você viu aquilo que eu acabei de falar, que às vezes as pessoas perdem muito dinheiro por a pessoa ter vergonha. Às vezes o cara tinha vergonha, até ele comentou que do cara que ele tava comprando reparo no fornecedor, o cara falou, pô, você tava montando bastante caixa de palho, né, mano? Já é o terceiro reparo que você compra essa semana. Aí depois ele ficou meio assim, depois ele falou pra mim, era o mesmo, pra mesma caixa. Quando ele trouxe aqui, eu vi, cara, o defeito não era da montagem. O defeito era do reparo. Você vê quanto dinheiro ele perdeu. Aí eu vi, o defeito era do reparo. Às vezes, por isso que às vezes as pessoas... E outra, cara, ó. O montador, por ele ser novo, às vezes ele comete muito essas faltas aí gravíssimas, porque ele acha, por ele ser um montador novo, ele acha que o erro não tá na peça, tá nele. Aí ele acaba jogando dinheiro fora e perdendo dinheiro. Tem muitos reparos que tem problema. Aí ele pensa, né, mano? Às vezes ele acaba fazendo isso aí, trazendo dor de cabeça e perdendo dinheiro. Então por isso que eu vou estar falando isso aqui, pra vocês não perderem dinheiro. Ele me trouxe aqui, eu olhei e falei, cara, ó, sua caixa você montou aqui perfeito, não tem problema, o defeito aqui é do reparo, não é da montagem. Falou, pô, Tom, sério, cara? Poxa vida, já montei 3 vezes. Eu falei, sim, o problema aqui é do reparo. Pra você ver que é o problema do reparo, é o seguinte, então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho um reparo aqui, que é de outra empresa, eu vou te arrumar, você monta e você vê, depois você me traz, você repara, você paga. Ele falou, não, beleza. Então faz o seguinte, eu não preciso, eu tenho um reparo que eu comprei de outra empresa lá dessa marca aqui, então eu vou montar com ela. Falei, beleza. Aí ele montou da mesma forma que ele montou, levou a caixa, ele montou. Você vê o seguinte, ele rodou, isso aí ele falou que ia rodar uma semana, às vezes menos de uma semana o cliente dele voltava. Como o cliente era amigo dele, o cara falou, não, cara, não esquenta a cabeça não. E ele acabou o seguinte, mano, isso aí já faz 3 meses que aconteceu isso aí. Tá rodando normal, não teve mais nenhum problema. O cara trabalha de Uber, não teve mais nenhum problema, você vê. O problema não era dele, o problema era não era da montagem, o problema era do quê? Do reparo, você entendeu? Então tem coisa, cara, que às vezes a gente acaba perdendo dinheiro por falta de informação. Agora você vê, no caso do reparo, é o seguinte, às vezes as fábricas, eles fabricam, cara, o cara ele não vende um reparo, 2, ou eles ganham 5 mil, 10 mil, 20 mil, não, os caras ganham 1 milhão em cada venda, cada fabricação de reparo, porque vende muito.
50 mil reais de reparo, um cara mesmo só compra, você entendeu? Aí se eles têm aqueles reparos e tá com defeito, a maioria da empresa, o que ela vai fazer? Ela não vai passar para você, porque aí ela vai perder. E quando ela faz o desenho, o módulo aqui para fazer aqueles retentores, então o que acontece? Ela investiu aí 300 mil reais, 400, ela não vai perder. Aí quem é que perde? São os nós. Então tem muitas coisas, cara, que o defeito não tá na montagem, tá no reparo. Então muitos montadores novos eles estão tendo esse problema, porque e outra, eu volto a falar uma coisa que eu tenho sempre falado aqui. Às vezes é mais fácil um montador novo, ele é antigo, vamos dizer assim, o seguinte, um montador que já monta anos igual eu, outro, isso aí é errado, que um montador novo, porque o cara tem todo o trabalho. Às vezes como a gente monta todo dia, a gente acaba, né, passando alguma coisinha, não dando importância que a gente faz aquilo ali todos os dias. É a mesma coisa com um cara que dirige há anos, você vê. O cara vai tirar a carta, ele não passa, porque ele tem muitas manias que ele comete todos os dias. Agora um cara que ele nunca dirigiu, ele vai lá e ele faz tudo certinho. É a mesma coisa, tem muitas coisas que é assim. Igual ferramentas. Tá tendo um problema aqui, o seguinte, né? Os caras têm perguntado pra mim o seguinte, ó, sobre ferramenta. Semana passada mesmo, um cara me ligou aqui e ele comprou umas ferramentas. Falou, olha, Antônio, eu queria comprar as ferramentas suas, porque teve um colega meu que comprou e eu acabei comprando a empresa aí, as ferramentas não dá certo e eu perdi o dinheiro. Eu falei, cara, vê direitinho, porque e outra, essa empresa eu conheço eles não são as pessoas que trabalham desonestas, entendeu? Mas qual é o problema? O problema disso aí, cara, é o seguinte. A ferramenta, ela tem grau, tem raio, ela é feita copiada na medida original. Aí de repente você pega uma peça que ela não foi copiada originalmente, a peça não é original, ela é uma paralela e acabou esquecendo algumas pontas ali, aquela ferramenta sua não vai dar certo. Aí você acaba falando que a ferramenta que você comprou não presta, igual aconteceu com esse moço aí. Daqui a pouco eu vou chegar lá e vou mostrar um vídeo para vocês da ferramenta minha certa, original, com a peça original, e o que você pode comprar de outro. Às vezes você acaba perdendo dinheiro igual esse cara. Ele falou que comprou uma maleta de ferramenta e não tinha usado nenhum até hoje porque as ferramentas não davam certo. Por que que não dava certo? Porque a mesmo fabricante das ferramentas que vendeu para ele, o cara também vende reparo. Ele vende o reparo dele naquela medida que ele fez a ferramenta. Então se a ferramenta for colocada numa peça original, não vai dar certo por causa das medidas. Então ferramenta, cara, tem que tomar cuidado. Igual o seguinte, já que nós estamos aqui, eu vou dar um alerta para vocês. Por quê? Às vezes tem ferramenta, cara, vamos dizer o seguinte, no meu caso, né, mano? Vamos dizer o seguinte. Eu tô sempre gravando aqui, vocês estão sempre vendo a cor do meu quadro, morsa, tudo, esses negócios tudo. Então o cara que bateu um olho já vai chegar e vai falar, ah, lá do tomate. Você entendeu? Então amanhã depois, se a pessoa copia, às vezes ela copia uma ferramenta de um cara que ele faz, que ele vende no mercado, ele acaba tendo um problema. Então toma cuidado com aqueles desenhos, porque o cara que ele faz o desenho da ferramenta, ele tem um modo, a ferramenta ela tem grau, tem raio, dependendo da ferramenta. O cara que ele desenhou aquela ferramenta, ele sabe. Então, para você comercializar aquilo ali, você tem que ter um certo cuidado. Porque de repente o cara vai bater o olho, ou até alguém vai ver e vai falar, olha, aquela ferramenta é do fulano. Então vai acabar te trazendo problema. Você entendeu? Então tem coisa que a gente tem que tomar cuidado. Você entendeu? Quanto ao reparo, eu volto lá nos reparos, falar para vocês o seguinte, toma cuidado, igual o seguinte, repara, às vezes você que monta, às vezes o problema, cara, não tá na sua montagem, às vezes o problema tá no reparo, você entendeu? Às vezes tem reparo, tem muitos reparos que tem muitos defeitos, mas as pessoas acabam igual. Tem uma empresa mesmo aí, que o reparo dela deu um monte de defeito, eu mesmo peguei um monte de reparo deles com defeito, eu não posso citar o nome deles aqui, porque eu nem posso também, não é certo da minha parte. Mas é o seguinte, eles não corrigiram os defeitos, eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas é o seguinte, aquele cara que ele compra, ele vai estar tendo um monte de problema. Você entendeu? Eu vou mostrar pra vocês lá da ferramenta, deixa eu pegar a ferramenta aqui pra mostrar pra vocês. Você tá vendo isso aqui, ó? Ó, a minha ferramenta aqui, onde que você colocar ela, ó, você tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, vamos colocar aqui, ó, ela vai cair no lugar certinho. Você tá vendo? Ela encaixou certinho. Falando de ferramenta, igual eu falei pra vocês, você tá vendo? Isso aqui é uma criação minha, ferramenta minha. Ela tem grau, recartilho, ela tudo tem a medida. Eu sei a medida do meu recartilho, eu sei tudo certinho, eu sei a medida tudo certinho. Então o que acontece? Isso aqui é uma patente minha, logo meu, é criação minha. Então amanhã depois, se o cara comercializa, ele faz uma ferramenta dessa daqui, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que pedir pra mim a patente, amanhã depois eu posso chegar e falar, olha, essa ferramenta é minha, o fulano tá comercializando um desenho meu, então é complicado, então é difícil.
entendeu? Então, vocês viram aqui, ó, a ferramenta tá aqui, vamos voltar lá, você tá vendo? Ela vai encaixar certinho. Mas por quê? Isso aqui é uma bucha original, isso aqui é de um Celta Prisma, aquele Agile, no caso a Montana. Você pode ver que ela tem um rebaixo aqui original, a bucha dela é de ferro. Então é o seguinte, o que é que acontece? Aqui ela tem, ó, vamos dizer o seguinte, ó, se você medir aqui, ó, ela vai dar 25, certo? 25 de medida, ó, aqui ela dá 5, então é o seguinte, é a mesma medida do grau que tem a ferramenta aqui. Vamos dizer o seguinte, essa ferramenta minha aqui, ela foi regulada, calculado para essa peça original. Vamos dizer o seguinte, que amanhã depois eu vendo essa ferramenta aqui para alguém, e ele não usa uma bucha dessa, ela usa de outro fabricante que tem ali que o cara me mandou, mas eu não posso mostrar, tá? Se eu mostrar aquela bucha dele ali e ele vê, vai me trazer problema, então eu não posso, você entendeu? Então é o seguinte, ou a não ser que a empresa peça um laudo da peça, aí eu sou obrigado a gravar e mostrar onde estão os defeitos da peça, você entendeu? Então é o seguinte, aqui é o seguinte, você vê, ó, a ferramenta ela vai dar no lugar certinho, ela tem a altura, tudo certinho, porque a peça é original, certo? A peça é original. Agora vamos dizer o seguinte, que o cara ele compra ele manda fazer a ferramenta naquela bucha que está ali, naquela medida, naquele grau, não vai dar certo aqui na peça original, é igual aconteceu com o rapaz lá, que ele falou que ele comprou as ferramentas e o cara tinha enganado ele, que ele não conseguiu usar nenhuma ferramenta, no meio de 35 ferramentas ele não conseguiu usar nenhuma deu certo, mas eu falei para ele, mas não é isso, cara, as ferramentas não estão erradas, olha direitinho, presta atenção, vê a peça, e mostrei para ele da bucha tudo certinho, aí ele comprou de outra marca e ele viu que era aquela medida, retentores era aquela medida, porque tem retentor que muda a medida. Aqui é o seguinte, eu vou te mostrar aqui e você vai ver. Ó, você tá vendo aqui? Um defeito que é muito bom aqui, para vocês terem muita atenção, que eu tenho... As pessoas têm me pedido muito, você entendeu? Ó, essa caixinha aqui do Agile, Celta, aquele Montana, mais moderninho, o que que acontece? Ó, aqui você viu que ela tem uma borrachinha aqui, essa borrachinha ela é muito fraquinha. Você entendeu? Aqui, ó, onde que ela corre, você tem que pegar uma lixa, quebrar bem esses lacrezinhos aqui, ó. Quebra legal mesmo aqui, ó. Na hora que você for montar. Por quê? Senão ela vai cortar. E outra, o que que você faz? Você vem aqui, ó, você tá vendo aqui, ó. Você, daqui não precisa você bater com tanta, ó. Você tá vendo, ó. Ela vai encaixar, você vai procurar a posição, ó, tá vendo? Ela encaixou, ó. De boa. Sobre a trava, aqui é o seguinte, isso aqui é uma trava bem nova. Todos os reparos vêm. Se você ver aqui é o seguinte, ó. O bico dela aqui, se você colocar na trava, esse bico aqui é grande, não vai dar. Você vai precisar cortar um pedacinho. Essa daqui é uma nova que eu já cortei. O que que você faz? Você vai colocar a nova aqui. Você vai rodar ela até ela chegar aqui a ponta. Quando chegar você tira, você vem com a canetinha, você risca, corta ela. Essa daqui é a nova, eu cortei, ó. Você tá vendo? Eu vou colocar aqui pra você ver, ó. Eu vou colocar ela aqui, entendeu? Pra você dar uma olhadinha, pra você ver. Se eu limpar ó, você tá vendo aqui, ó? O que que você vai fazer? Ó, aqui é o seguinte, você vai rodar ela, ó. Você tá vendo? Eu já cortei ela, já deixei no tamanho. Aqui ela vai, ó, você tá vendo, ó? Ela vai aparecer a ponta. Aqui, se você for ver bem, aqui, ó, ela vai aparecer a ponta que ela vai sair fora daqui, ó. Você vai fazer o quê? Você tá vendo? Ela já saiu fora aqui. Você vai voltar lá novamente. Você precisa fazer o quê? Você tá vendo isso aqui, ó? Ó, você vai empurrar ela pra cá, pra ela travar. Você pega uma chavinha maior pra você ver. Ó, porque senão na hora que ela encostar lá, ela vai levantar. Aí o que você vai precisar fazer? Ela aqui ela dá um pouquinho de trabalho, mas é melhor você ter um pouquinho de trabalho aqui, de que depois você ter dor de cabeça lá. Você tá vendo aqui, ó? Ó, você vai vir aqui, você vai rodar ela até ela sumir, até o dente sumir. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui ela já não deu, entendeu? Ó. Ela dá um trabalhinho aqui, porque esse dente dela aqui, ó, ela fica curta aqui, ela acaba dando um monte de probleminha, cara. Ela é meio danadinha mesmo, entendeu? Vamos ver se ela dá. Se ela não der, não tem problema. Você vai com calma que ela acaba chegando lá, entendeu? Ó. Vamos ver se ela vai. Ela pula. É que essa chavinha minha aqui, ela tá danadinha. Eu uso ela pra outra coisa. Se eu pegar outra chave, acho que fica melhor. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que o que acontece? Você não pode ter pressa. E outra, depois eu vou ensinar você a desmontar aqui, para você não ter dor de cabeça. Porque senão você acaba fazendo um negócio 2, 3 vezes e você tendo problema. Aqui, se você tiver alguém, é que o caso que aqui tá filmando, então é o seguinte, fica ruim para você. Mas o bom é você ter alguém que
que ajuda você. Ó, você tá vendo aqui, ó. Ó. Ela sumiu o dente. Vamos ver se você vai ver lá, ó. Ó, você tá vendo? Ó, ela sumiu lá, certo? Então o que que acontece? Depois aqui, o que que você vai fazer? Vamos ver se dá pra travar ela aqui pra você tirar ela, tá? Aqui, ó, você tá vendo? Ela vai estar saindo, você tá vendo? Ó, dá pra você perceber aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ela tá saindo aqui, ó. Ó, você viu? Ó, ó, ela saiu. Você tá vendo aqui? O que que você faz? Aqui às vezes é o seguinte, ó. Você se certifica se não ficou nada aqui um pedaço. Essa bucha, você já colocou ela aqui. Você tá vendo? Ela vai te dar um pouco de trabalho. Você vai ter um pouco de trabalho? Sim. Mas aqui é o seguinte, você tira ela daqui, ó. Por quê? Isso aqui, cara, você tem um pouquinho de trabalho, mas é vantajoso você tirar pra você ter... Ó, você tá vendo? Você vai arrancar ela daqui, ó. Ó, você tá vendo? Você vai sempre puxando ela que ela vai sair. Você tá vendo? Ela dá um pouquinho de trabalho. Mas é o seguinte, ó. Você vai tirar ela fora e eu vou te explicar pra você por que a necessidade de você tirar essa bucha. Todas as vezes que você colocar ela, você precisa tirar ela fora. Às vezes aqui, ela fica alguns resíduos aqui, ó. 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 E acaba te dando uns probleminha. Mas é melhor você perder tempo aqui, cara. Porque muitas dessas caixas aqui dá problema, os caras me mandam problema nessa buchinha aqui, dá vazamento na caixa, aí eles acabam trocando um reparo 2, 3 vezes por causa disso aqui, você viu? Ó, como ela tá dando um trabalho pra você tirar ela, ó, tá vendo? Por que isso aqui, cara? Tá vendo por quê? Porque é o seguinte, se ela mordeu a borracha, ela vai te dar esse trabalho todo aqui, ó. Aí você vai montar a caixa, o que que vai acontecer? Quando você mandar pra rua, ali na bancada, você vai colocar, ela não vai vazar, tá vendo? Ela não vai vazar, mas quando você mandar para a rua, começar a estecer o carro, ela vai te dar vazamento. Como ela é uma buchinha de alumínio, às vezes ela trava aqui, ó, você tá vendo? Ó, ela trava, aí te dá todo esse probleminha aqui, ó. Ó, você tá vendo? Ó, ela vai te dar toda essa dor de cabeça de você tirar, mas é melhor você ter esse problema aqui de tirar ela fora, tá vendo? Ó. Nossa, bucha. E outra, você viu aqui, ó. Antes, todas as vezes que colocar a buchinha aqui, ó, que rodar ela, tirar, o que que você faz? Sempre tira ela fora, você entendeu? Aqui não vai lá dar um pouquinho de trabalho, mas é melhor você ter um pouquinho de trabalho aqui, ó, e você tirar ela, o que que acontece? Só puxar pra cá, ó. E todas as vezes que tirar, sempre você vai tirar esse anelzinho, vai se certificar, ó. Tá vendo? Ó? Que o anelzinho tá perfeito. Ele não tem problema. Ele não cortou. Se o anelzinho ele tá perfeito, o anel não cortou. Você entendeu? Por quê? Às vezes a maioria dos vazamentos dessa caixa é o seguinte. O que que acontece? Aqui na hora que coloca essa bucha, ela corta o anelzinho. Aí você deixa. O correto é o seguinte. Você coloca, monta ela, tira novamente e testa de novo para você ver se o anel vai estar perfeito. Igual tá aqui, ó. Se você colocar ele, se ele ficar com qualquer outra... Nunca coloca graxa aqui, tá? Sempre quando você for colocar. Todas as vezes que você for fazer isso aqui, ó. O que que você faz? Às vezes que você tirou e você colocou, você limpa ela novamente. E quando você for colocar ela, todas as vezes que você for colocar, o que que você faz? Você passa aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você passa um pouco de vaselina, ó. Ó. Você tá vendo? Não passa graxa, cara. Não passa graxa. Por quê? A graxa, ela corta o anel. Aí o que que acontece? Se você aí depois que você certificou que o anel está perfeito, não tem nenhum problema, mesmo que você colocou ele, você já passou vaselina, mas você tira, quando você for colocar novamente, você faz limpeza no canal para colocar de novo. Por quê? Aqui como a buchinha ela é de alumínio, se ela soltou alguma coisa, ela ficou aqui, ou até mesmo um resíduo aqui da trava, ó, você entendeu? Até mesmo um resíduozinho aqui da trava, porque às vezes o que que acontece? Como ela é de alumínio, esse arame aqui é aço, ele fica soltando um resíduo aqui de sujeira, de pó, ele vai ficar aqui, aí ele vai cortar a borrachinha e vai te dar problema, você entendeu? Então é o seguinte, quanto à ferramenta, o seguinte, você viu que eu tinha te explicado lá? A bucha aqui ela tem um rebaixo, se você for ver bem, tá vendo aqui, ó, ó. Ela tem um rebaixo aqui de 5 milímetros, ó.
Ó, de 5 milímetros. Para que esse rebaixinho aqui? É para encaixar a ponta da ferramenta aqui, que ela também tem 5 milímetros aqui, ó. Você entendeu? Ela vai encaixar esses 5 milímetros aqui, vai encaixar nessa parte que tá aqui, ó. Ó, você tá vendo? Ela vai encaixar aqui, ó. Você entendeu? Nessa parte aqui, ó. Ela vai encaixar aqui, porque às vezes tem umas buchinhas, igual você viu. Às vezes coisa, ela tem que dar umas batidinhas para esse biquinho outra vez. Às vezes os caras, o que acontece? Igual essa daqui, se você perceber aqui, ó. Às vezes coloca um alicate de bico, alguma coisa aqui, acaba machucando isso aqui e tirando coisa do... machucando o furo aqui, ó. Aí às vezes ele acaba não encaixando direito. Você entendeu? Você viu que aquela outra ela encaixa perfeita sem nenhum problema. Nessa daqui já dá esse tipo de problema, você entendeu? Então é o seguinte... Sobre a ferramenta do rapaz lá que eu tinha comentado, o seguinte, não é que as ferramentas que ele comprou, a ferramenta tem problema. Não, a ferramenta não tem problema. O problema é o seguinte, que a peça que ele está tentando montar lá, a pessoa fez a ferramenta na medida para aquela bucha. Aquela bucha não era uma bucha original. Por ser uma bucha paralela, dependendo da bucha, o que acontece? Essa bucha aqui, no caso, é o seguinte, você vê a carcaça dela é de ferro, ó, e ela tem um espaço aqui de 5 milímetros, igual eu falei pra você. A outra que é com bucha de nylon aqui, eles colocam até a ponta aqui, ó, até ficar rento aqui, ó, com o batedorzinho, ó. Então, o que acontece? A ferramenta não vai entrar, por causa que ela precisa desse espaço aqui de 5 milímetros aqui, ó. Ela precisa desse espaço de 5 milímetros para a ferramenta encaixar aqui. Agora, no caso da outra bucha, os caras fazem o quê? Esse embuchamento aqui, que no caso desse aqui é latão, ó. Você tá vendo? O outro é playa, nylon. Eles colocam rente com batedor aqui, ó. Então a ferramenta não consegue encaixar. Às vezes, dependendo da pessoa que ela comprou a ferramenta para esse material aqui, ela vai falar que a ferramenta tá errada, não dá certo. Ou o cara comprou para aquela outra bucha e for usar nessa bucha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um espaço aqui, ó. O que acontece? Quando o cara faz, a empresa, ela desenvolve a bucha, ela desenvolve a ferramenta certinho, com a medida tudo certinho. Às vezes, algumas empresas, elas não fazem isso. Ela não fabrica ferramenta, ela não tem esse cuidado. Então é o seguinte, é o montador lá que se vira. Então acaba tendo esse monte de problema. Então às vezes o que acontece? É informação que é passada errada. Mas se você fazer certinho, não te dá nenhum problema. Quando igual esse rapaz, ele me falou, poxa, Tom, eu tô com essa maleta de ferramenta aqui, cara. Eu não consigo montar nem a caixa com as ferramentas, tá tudo errado. Depois que eu passei isso aí pra ele foi ver, ele viu que as ferramentas dele, ele podia usar todas as ferramentas, ele não perdeu dinheiro. O problema é que a bucha que ele tinha comprado, os reparos que ele tinha comprado, não dava para usar com aquela ferramenta porque o cara, quando vendeu para ele fez o desenho com outras buchas. Não sei se era uma bucha original ou era uma bucha paralela, dependendo de uma marca, que ele desenvolveu para aquelas peças. E não dava certo lá. Aí ele passou a comprar reparo daquela marca, porque aí ele não ia ter esse tipo de problema, você entendeu? E outra coisa que eu queria avisar para vocês é o seguinte, ó. Vocês ficarem ligados lá, não esquecer, deixar um joinha, se inscrever lá, porque todos os dias eu vou estar gravando vídeo aqui e todos os dias eu vou estar tirando dúvida aqui, porque eu estou tendo muitos problemas e eles estão me impedindo. Então o que acontece? Todos os dias agora eu vou estar gravando vídeo todos os dias, tirando dúvida aqui e explicando para vocês muita coisa. E outra, é o seguinte, aquela empresa que quiser, cara, precisar e quiser, sei lá, manda a peça aí, a gente fala da peça dele. Igual é o seguinte, já teve empresa que me mandou aqui, eu não fiz, eu não peguei, porque é o seguinte, cara, ó. Pra mim falar pra vocês, eu gravar aqui e falar do material, o material tem que estar 100% correto. Porque de repente eu vou chegar pra vocês e falar, olha, eu tô usando esse material aqui, um material muito bom, a empresa tal, aqui, o que acontece? Para mim gravar aqui e falar do material de qualquer empresa, eu vou ter de fazer o quê? Com a permissão dele, eu vou ter de divulgar o nome da empresa, correto? E falar do material deles. Aí vocês vão começar a comprar daquela empresa. Então, para isso aí, aquele material que eu for usar aqui, tem que estar perfeito, cara. Tem que estar certo, porque você já pensou? Eu vou falar do material aqui, de um reparo, aí você vai usar lá e fala, pô Tom, o reparo que você me falou, cara, tá me dando um monte de problema, eu já vi, essa empresa tá com um monte de problema aí, o reparo não é bom, aí vai me dar, você entendeu? Então pra mim fazer isso aí, qualquer empresa, dependendo de qualquer, sei lá, quiser montar uma parceria com a gente, eu mando o material do teste aqui, eu vejo, eu monto, igual o seguinte, tem uma empresa aí que ela me mandou, eu testei, montei, as duas peças que eu montei, deu vazamento. Às vezes no qual ela mesma falou, Tom, mas você não testou aí, não colocou na bancada de teste, não deu vazamento. Cara, aqui na bancada de teste é uma coisa, tá? Na rua é outra coisa completamente diferente. Às vezes você pode montar uma caixa, ela fica excelente, você coloca na bancada, espera aquecer, deixa lá, não te dá nenhum problema.
Mas a caixa, ela tá só a caixa, a bancada testa. Agora lá, ela vai estar com o peso do carro. Peso de rua, peso de buraco, tudo é diferente, você entendeu? Então aí que tem todo esse problema, você entendeu? Mas se vocês quiserem, manda o material aqui, a gente vê, eu testo aqui e vejo. Se for uma coisa boa que dá pra gente usar, então é o seguinte, eu vou divulgar seu material, todos nós vamos ganhar. O outro que está do outro lado também, que vai montar, vai ganhar também. Então é o seguinte, fica aberto aí, aquele que quiser, nós estamos aí. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, tchau, tchau.